Tudo que é urgente é importante? E tudo que é importante é urgente? Você tem alguma demanda urgente na sua lista de tarefas? Eu já vou adivinhar que sim, porque todo mundo tem uma demanda urgente na sua lista de tarefas. Tá começando mais um Insight Ação, nosso podcast onde a gente fala sobre insights que tivemos na comunicação, no marketing, na vida, empreendedorismo, para colocar em ação. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que acho que incomoda muita gente, que é a urgência, e uma coisa que às vezes a gente deixa de lado, que é a importância, e a gente identificar e atribuir importância a alguma coisa, sendo ela urgente ou não. Já queria pedir para você que não se inscreveu, que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, seguir ele no Spotify ou no seu agregador favorito. E para você que está aí no YouTube assistindo esse vídeo e você ainda não conhece o canal e está pela primeira vez no canal, se inscreva no canal, ligue o sininho para que você fique por dentro de todas as novidades. Esse é o canal Rod Guedes, um canal sobre comunicação. E uma das coisas que eu gostaria de começar falando aqui sobre urgência e importância é o seguinte. Toda vez que a gente escuta um cliente ou alguém chegar pra gente falar assim, olha, isso aqui que entrou aqui hoje é urgente, né? A gente sempre escuta isso. Puxa, isso é urgente, é pra ontem. Isso é urgente, é pra ontem. Então fica a seguinte pergunta, se é urgente, por que deixou pra última hora? Ih, nossa, que bomba, ótima, já começa assim. Em senhor cliente, em senhor criativo, em senhor designer ou senhor profissional da área que for. O pessoal que está ouvindo a gente na live aqui, o pessoal que está ouvindo a gente aqui no YouTube e o pessoal que está ouvindo no podcast. Urgência é algo que você tem que ter tempo para resolver, né? Então, se algo é urgente, realmente importante, né? Se é urgente e realmente importante, por que deixou para a última hora? Quero complementar ainda, sem querer cortar, mas só pra dar mais porrada ainda nisso aqui. Urgência não é apagar incêndio. Nunca. Drop the mic, tchau, saí. A gente escuta isso o tempo inteiro quando trabalha em agência e tudo mais. O cliente mandou essa alteração aqui ontem e é meio urgente, dá pra você fazer hoje? Ou o cliente, ele tá precisando correr atrás disso aqui, então para um pouquinho de fazer aquilo que você estava fazendo e pode começar a fazer isso aqui agora. Aí já entra o aspecto da desorganização total. Total. E também a questão da importância, né? E aí entra realmente a diferença entre urgente e importante. Nem tudo que é importante é urgente. E nem tudo que é urgente é importante, né? Então, é urgente para fazer, para resolver um negócio ali na hora? Aquilo que você está fazendo é mais importante do que isso que é urgente? Então essas coisas você tem que pesar na hora que você está criando. Então você tem que conversar com o seu cliente, negociar para que haja organização. Porque olha só, se você se organizou para você trabalhar dentro das suas pautas, dos seus prazos, porque você é um profissional organizado, né? E você tem uma fila, você tem jobs, você tem outros clientes, você tem outros jobs. Vamos levar em consideração que sim, você é um profissional organizado. Você é um profissional organizado, certo? E você se organizou. E nessa organização já teve briefing, já teve conversa, já tem cronograma estabelecido com o cliente, ele liga no meio do negócio e fala, ó, para de fazer o que você está fazendo, que entrou uma demanda urgente. Tá entrando na sua organização. Vale a pena você entrar na desorganização dele? Você tem que chegar e colocar alguns limites nesse processo. Porque pela minha experiência, vou ser bem sincero para vocês, em 20 anos de empresa, de agência, de publicidade, de profissional de publicidade, direção de arte, etc e tal, todas as vezes que eu fiquei no serão, de madrugada, final de semana, apagando incêndio, porque algo era urgente, chegou na segunda-feira, tinha mais alteração e na verdade não era tão urgente assim. E não teve aprovação. E a coisa não foi pra frente, e muitos desses jobs que eram urgentes acabaram não sendo feitos. Porque quando a pessoa chega pra você e fala que é urgente, na verdade ela tá desorganizada, tá? Como ela não organizou, não se preparou, ela deixou pra última hora, então na verdade aquilo não é importante. E como não é importante, olha só, essa é a dica. Tudo que é urgente raramente é importante. E como não é importante, aquilo ela vai olhar quando ela puder. Ou ela vai deixar pra depois, ou sempre vai ter um pouco mais de prazo. Então não caia nesse golpe da urgência. A urgência é o seguinte, chegou pra você que é urgente é o seguinte, olha só, é urgente, então é o seguinte, se eu vou parar tudo que eu tô fazendo, primeiro que é mais caro, porque você vai ter que atender algo que é urgente, e segundo, você tem que colocar o limite. Eu não consigo resolver isso até amanhã, eu consigo resolver isso, hoje é sexta-feira, eu só consigo te entregar na segunda, porque eu não trabalho final de semana. Nessas conversas é que você vai testar a real urgência e importância daquilo que o cliente está te trazendo. Quando ele chegar pra você e realmente ver assim, mas só segunda você não consegue me entregar amanhã? Não, só consigo entregar segunda. Pode ser segunda? Aí ele falar, então tá bom, pode ser segunda de manhã. Então na verdade não era urgente. E nem importante. Era pira da cabeça dele que você não pode entrar.
Nossa, essa coisa de pira, meu Deus do céu. Pode falar. Mas isso é uma coisa bem importante, né? É se posicionar e educar o seu cliente. Porque o cliente às vezes não sabe que você não trabalha fim de semana, por exemplo. Às vezes você não deixou isso claro. Ou ele acha que você vai estar disponível para apagar o incêndio dele. Porque na cabeça dele, aquilo que é urgente está super importante. Não, eu preciso resolver isso aqui, isso brotou no meu colo, eu preciso que seja resolvido. Você é um profissional que trabalha para mim? Te vira com essa bomba. Cara, não dá pra cair nessa pira de cliente. Ao mesmo tempo, a gente tem que educar ele e talvez orientar nessa organização, porque se ele trouxe algo que é urgente e aquilo, vamos supor que seja realmente importante, por que tá acontecendo só agora? Se é tão importante, por que ele não deu atenção anteriormente? Ou então, por que isso não foi conversado meses atrás? Porque o que é importante a gente vê meses atrás, não no momento ou assim, madrugada para uma manhã. Acho que todo criativo, toda pessoa que trabalha em comunicação, com marketing vai passar por uma situação assim, né? Em outras áreas também, né? Por exemplo, o Rodrigo, que acabou de entrar aqui, o Rodrigo Cunha, um amigão meu, ele tem a Next Bag, que é uma empresa ele trabalha com criação de bags mesmo, para todos os tipos para todas as áreas, né? Desde surfistas até bags para colocar no carro, proteger para cachorro, bags, enfim. Next Bag, entra no Next Bag, sigam o jabá gratuito, o jabá do cara. Dia. E o Rodrigo, ele com certeza ele sofre com essa questão de prazo de urgência. Eu preciso dessa bolsa pronta para daqui a 5 dias, né? E aí o cara vai lá, se desdobra, chega em 5 dias, não era tão urgente assim. Então, gente, só pra gente recapitular, estabeleça os cronogramas e se organizem na reunião e no briefing. Estabelecido os prazos e o que vai ser postado, tudo que entrar no meio disso tem que entrar numa fila. Se o cliente ficou na ansiedade dele, e você tem que saber identificar quando é ansiedade, na ansiedade dele, e chega pra você e traz uma demanda urgente, você pergunta primeiro pra ele, é importante? Ele normalmente vai falar, sim. É importante e urgente? Tá, só que eu não consigo pra amanhã, eu só consigo te entregar daqui a 2 dias, pode ser? Aí ele vai falar pra você assim, tá, tudo bem, pode ser. Então, na verdade, não era importante e também não era urgente, então era uma pira da cabeça dele. Eu gosto de falar pira da cabeça dele porque isso acontece. O que você tem que fazer nessa hora? Você estabelece prazos e trabalha no seu time. Não entra na pira, não perde noite de sono, não entra nisso, porque se você entrar nisso, você vai entrar no rolo compressor de deseducar o cara. E o cliente, deseducado, ele vai te ligar final de semana, vai te ligar domingo, vai te ligar Uma de vez que isso madrugada. acontecer, já era. Já é. A gente já acha, na Entendeu? cabeça dele já tá, opa, então se ele resolveu isso aqui pra mim hoje, né? Sim. Cobriu esse buraco pra mim, né? Quebrou esse meu galho, vai conseguir fazer isso uma segunda, Vai fazer terceira sempre. vez. Você E aí, vixi, aí vai ter cliente ligando às 9 horas da noite, vai ter cliente tentando te contratar pra fazer um negócio de sexta pra segunda, das 8 da manhã. A gente fala essas situações bem escrachadas, mas essas situações acontecem. E acontecem o tempo inteiro. Já E você tem aconteceu que com a se gente, posicionar. ainda acontece com a gente. Hoje mesmo eu tava resolvendo um pepino de manhã com um cliente que mandando coisa urgente, que é importante. Eu fiquei, putz, por que tá mandando só agora, sabe? Se é urgente, se é importante. Exato. Aí já fui lá e coloquei no quadradinho do cliente. Ao mesmo tempo, falei, olha, tem minha fila de tarefas aqui. Essas tarefas não são feitas de uma hora para outra, muito menos pautadas de um dia para o outro. Eu tenho minha agenda semanal pautada ali que eu preciso seguir. Se tá me entregando uma coisa de um dia para o outro, olha, desculpa. E Exato. se é muito, muito, muito urgente e é muito importante e aconteceu, sei lá, explodiu a empresa do cara e precisa resolver isso, vai custar caro. Vai. É aquela tríade, né? Bom, barato e rápido não existe. Você vai ter que abrir mão de uma delas. Exato. Geralmente, né, bons profissionais esperamos que vai abrir mão, que nunca vai abrir mão da qualidade, né? Somos bons profissionais. E uma outra coisa que eu também queria falar é dessa, vamos supor, aconteceu isso de ter uma demanda muito urgente, essa demanda também é importante. Cara, não fica numa pilha de não, eu vou conseguir dar conta de fazer essas 3 urgências que também são 3 importâncias no mesmo dia, o prazo vai apertar. Cara, não entra nessa pira. Pergunta pro cliente, certo, beleza, ô Everton, que você me mandou essa demanda agora, então, eu consigo fazer, só que eu vou ter que pausar as outras demandas. Essa demanda que você tá me trazendo, ela é realmente mais prioritária ou menos do que as outras? Então a gente vê Que as outras isso. vão atrasar. Exatamente. As outras vão atrasar. Vai interferir nesse prazo das outras. Então essa aqui a gente já tá assim encaminhado, né? Joga a situação pra ele, fala real, seja transparente. E olha, eu não consigo fazer tudo, não posso. Mas eu consigo fazer isso aqui se eu pausar aquela outra. Pode acontecer do cara falar, não, então deixa isso quieto, eu resolvo por aqui e pode tocar o barco aí mesmo. Pronto, fechou. Era a pira do cliente. Exato. E essa urgência não era importante.
percebe? Ou ele vai eliminar da agenda dele, ou ele vai delegar para uma outra pessoa e assim, continua com o teu planejamento, continua exercendo aquilo que você já estava fazendo. Se a gente tá numa campanha por aí, a gente tem que pausar a campanha para fazer uma outra coisa. Sei lá, um cartão de visita. Não faz sentido, entendeu? Sim. Um cartão de visita, uma pasta, qualquer outro tipo de material. Mudei meu WhatsApp, muda aí no meu cartão de visita. Beleza, Everton, eu mudo, mas assim, eu tô fazendo uma campanha aqui agora e a gente vai ter que pausar essa campanha. Você prefere que a gente pause a campanha pra alterar esse cartão? Essa é uma demanda mais prioritária do que a campanha? Cara, eu duvido que ele vai falar que não, entendeu? Bom, mas um exemplo aí, né? Um exemplo é aquela coisa que você não pode aceitar as coisas sem conversar e sem negociar. Você é um profissional, você tem que negociar e tem que conversar o tempo todo, trazer a pessoa para a realidade. Nós somos cheios de demandas na nossa cabeça, tudo na nossa cabeça é urgente. E mais duas coisas que vocês têm que... Três coisas, na verdade, que tem que ficar bem claro. Primeiro, estabeleça, como a Amanda falou, os seus horários de atendimento. Os dias que você atende e as horas que você atende. Fora daquilo ali, você não atende. A pessoa manda WhatsApp, a pessoa liga... Você pode até visualizar, mas não responde, para ela entender que você tem um horário profissional. Segundo, tempo de vida pessoal não é horário profissional. Ah, mas você não poderia fazer isso na sua hora do almoço ou depois? Não, hora do almoço eu almoço, eu descanso, eu tenho minha hora de meditação, eu tenho a hora que eu vou correr, eu tenho a hora que eu gosto de assistir minha série, eu tenho que dormir, eu tenho que transar, eu tenho que fazer, né? Temos que viver, né? Temos que viver. E a gente está muito acostumado nessa sociedade, principalmente, dentro desse processo todo que a gente vive, capitalista e tudo mais, de que, cara, a gente, é como se fosse normal você deixar de ter vida, como se o trabalho substituísse a vida. Não substitui, cara. Depois do seu horário, você tem tempo pra você. Por isso que você estabelece horários comerciais, que não são horários profissionais. Claro que volta e meia, você pode, dependendo do cliente, dependendo do que é, e dependendo de se você concorda com isso, aí você abre uma exceção ou outra. Mas se a exceção for a regra, você sempre vai viver trabalhando o tempo inteiro, e depois você não sabe porque tá ansioso, não sabe porque não consegue dormir, não sabe porque não come direito, não sabe porque... Tá saindo mancha na sua pele. E não tem tempo para os seus projetos, não tem tempo para atender clientes que valem a pena, porque você disse sim para os clientes que não valem. Então, isso é muito sério. E a terceira coisa muito séria é que existem profissões cuja característica padrão é urgência. Essas profissões, a urgência, ela é importante. Então, ela tem que ser bem administrada. E os profissionais que estão nessas profissões são profissionais que têm consciência disso e topam estar aí. Por exemplo, você trabalha numa empresa de eventos, você sempre vai ter dor de cabeça. Sempre as coisas vão estar... Por mais que você planeje o evento com meses de antecedência, sempre há algo a ser feito. E a urgência sempre acontece. E as prioridades sempre mudam. É uma característica da profissão de eventos. A mesma coisa se você trabalha, por exemplo, com produção audiovisual. A gente tem um casal de amigos que trabalha, que tem uma empresa de audiovisual, na Skytakes. Pela característica do cliente que eles atendem, da empresa, normalmente eles estão em horários muito loucos, porque às vezes tem que fazer uma gravação, tem que fazer uma filmagem em horários muito loucos. Mas é uma característica da profissão e você aceitou aquilo. Mas nunca é urgente. Mas por mais que nunca é vai urgente. fazer uma gravação no Réveillon, cara, aquilo é combinado e negociado com semanas de antecedência. Tem que ser para meses até. O que acontece ali, que acontece modificando às vezes no meio, é na hora, porque isso acontece, né? A pauta ela muda. Sim. Mas então, você precisa conseguir entender que... Aí você se pergunta, a sua profissão é uma profissão cuja característica principal é urgência, eu tenho que estar o tempo todo ali correndo atrás de apagar incêndio, isso faz parte da profissão? Ou isso faz parte da desorganização minha e do meu cliente? Questione-se isso, e se fizer parte da desorganização sua e do seu cliente, se organize, estabeleça o que é urgente, o que é prioritário, o que é importante, e trabalhe, seja fiel a isso que você criou, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. É isso que eu queria, isso que eu queria comentar aqui. Busca sempre fazer o que é importante, não o que é urgente. Fazer o que é urgente está geralmente relacionado a apagar incêndio. E apagar incêndio não leva a lugar nenhum, né? A gente só vai ali apaga o incêndio, mas assim, sabe quando a gente faz algo que é realmente importante, assim, seja pra gente, né, em questão de vida pessoal, seja pra empresa, e aí a gente vai dormir, deita a cabeça no travesseiro e pensa, nossa, que dia bom. Foi um dia, assim, que eu progredi, que teve algum progresso, sabe? Que a empresa foi pra frente, eu fiz uma tarefa importante, fiz alguma coisa que tava na minha lista de coisa pra fazer pra mim, que também era bem importante, não urgente. Enfim, a gente tem que buscar fazer coisas importantes e não urgentes. Se o cliente tá sempre trazendo bomba da urgência, cara, tem que sentar com ele, ser franco e falar, olha, eu não posso ficar resolvendo só apagando incêndio, posso ficar resolvendo só urgência. Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum e te levar a lugar nenhum. A gente vai ficar sempre nesse mesmo patamar.
vamos determinar o que é importante pra gente alcançar aquilo que precisa ser alcançado. E tem clientes que ao mesmo tempo não querem fazer o que é importante, preferem fazer o urgente. Então aí você como profissional tem que avaliar isso pra ti. Eu vou ficar atendendo clientes que só querem urgência, mas sabendo que eu vou continuar nesse mesmo patamar, ou não, vou buscar clientes que vão me trazer demandas importantes, demandas desafiadoras, que saem da minha zona de conforto, ajude a empresa a progredir e ao mesmo tempo, enquanto pessoa profissional, progrida também, né? Progrida, tá certo? Tá certo. Tá certo. É isso mesmo. A língua portuguesa é muito esquisita. O Cunha falou aqui que ensinamentos pra vida, me vi muito aqui nessas palavras. Pois é, cara, é todos nós. Isso é pra vida também. Ah, e isso é pra gente também, isso é pra né? vida, isso é pra vida. O que a gente tem na nossa lista de tarefas ali pessoal que a gente marca como urgente. Pô, eu preciso fazer isso aqui que é urgente. Às vezes nem é urgente, é só algo importante. Mas Sim. A gente fica confundindo que é urgente porque precisa fazer agora. Aí entra numa pira de ansiedade também, né? Que o nosso cérebro às vezes fica, não, eu preciso fazer isso aqui, preciso fazer isso aqui. É muito urgente, mas na verdade não, só é importante. E a gente tem que dar importância pra aquilo e não a urgência. E deixa eu falar um negócio pra vocês muito sério agora, pra vocês ouvirem, o pessoal que tá aí no YouTube. Nada é urgente. Drop the mic again. Se você se organiza, você consegue ter um prazo, cronograma. A urgência acontece quando ocorre desorganização. Onde acontece. Ou até quando ocorre algum evento muito Não, aí aleatório. sim, mas aí você se reorganiza. Exatamente. Tipo, Você não pode entrar na urgência, você tem que falar assim, não, então peraí, dá um passo atrás e recomeça. Mas aí a gente vai perder a oportunidade e tal. Cara, isso é a vida, né? Você tem que se organizar em cima das crises, tá? Nada é urgente, desculpa. Nada é urgente quando se diz respeito a trabalho, né? O que é urgente? O que envolve, gente, coisas como vida, por exemplo. A gente tá aí com essa crise de hospital e tal, sem querer entrar em muitos detalhes. Ali tudo é urgente. A pessoa chegou lá, ela tá com risco de vida, ela precisa ser atendida, por isso que tem emergência, né? São, de novo, características das profissões e de certas coisas. Eu tô falando da questão da comunicação, do trabalho profissional. Se você se organiza, nada fica urgente. E um livro que a Dinha adora e eu também, é o livro Essencialismo, tá? Assim, ó, disciplinada busca por menos. Pera, vamos falar isso de novo mais devagar? A disciplinada busca por menos. Foi muito coach isso aqui, mas enfim. É muito coach. Entender isso aqui muda vidas. E, gente, é real, assim, não é autoajuda, não é nada. É a vida de fato. Você focar no essencial e focar só no que é importante. E aí você tem só coisas importantes que você não tem urgência, que você se organiza para dar conta na sua vida profissional e pessoal. Parece, assim, mundo de Alice, parece utopia, mas não é. É realidade, tá? Não é, e quando ele for posto em prática... É uma questão de postura mental e pôr em prática. As coisas começam a acontecer. Acontece. Vou mostrar. A gente já mostrou isso aqui várias vezes, mas eu quero mostrar de novo. Olha isso aqui. Urgência, uma importância outra, uma importância outra. Isso aqui, o que é importante. Vamos trabalhar no que é importante e o que acontece? O foco é um só. O foco claro, é forte. Né, passando por filtros, Isso. assim, não que eu só vou trabalhar com o que é importante, o que é urgente e se vira cliente, também não, né? Mas buscar isso aqui, sabe? Buscar esse essencialismo. Exatamente. E cuidado com a urgência dos outros. Não tome pra você a urgência dos outros. Não tome pra ti os pepinos dos outros. Exato. As pessoas vão querer chegar pra você e impor a urgência dela, como se você tivesse errado em não aceitar ou não querer fazer, ou a tua organização, como assim? Você tem que incluir. Não tem. Você não tem que fazer nada que você não queira, né? A livre-arbítrio é isso, né? Exatamente. Você precisa escolher. Agora, precisa estar muito claro as regras do jogo para você agir assim, né? Se você não estabelecer lá desde a primeira conversa como que você trabalha e as regras do jogo de como você trabalha, não adianta também depois reclamar, porque daí qualquer coisa vale. Estabeleça pra si, antes de tudo, quais são as suas regras, Isso as aí, suas normas. Bombeiro terceirizado. Nossa, definiu tudo. Não seja um bombeiro terceirizado. Então, defina pra si, ou melhor, pra ti e para a tua empresa. Não confunde que vocês são pessoas, né? Pra começar, você é uma pessoa, sua empresa nem é uma empresa. Você é uma pessoa nem física, é uma pessoa. a sua empresa é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica, né? Aqui tô falando mais pra freelancers, pra autônomos, né? Mas pra empresários também, empreendedores, enfim. Mas uma outra coisa que eu queria falar também é que muitas vezes a gente confunde, né, esse senso de urgência e importância, porque a gente atrela a, que nem você estava falando de horário comercial. Sim. Precisa resolver alguma coisa que é fora do horário comercial. A gente coloca numa categoria que é urgente. Mas na verdade não, só porque tá fora de um horário comercial ou qualquer outra norma ou regra sua, né, ou da sua empresa, não necessariamente caracteriza como uma urgência. Aquilo pode ser uma importância.
Muitas vezes a gente também tá naquela, não, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer agora. Não precisa. A gente pode fazer mais e melhor se for planejado a ser feito depois, né? Colocar num cronograma, olhar para aquilo e perguntar o que eu realmente preciso fazer aqui. Desligar o piloto automático, sabe? Parar de ser o apertador de botão ali e começar a usar mais, ser mais questionador, né? Olhar para aquilo que você precisa resolver e se perguntar, isso aqui tá sendo urgente, tá sendo importante, né? Tá sendo importante por quê? Tá sendo urgente por quê? Por que chegou nesse estado de urgente? Por que eu não resolvi isso aqui enquanto era importante antes de ser urgente? É meio assim, é meio abstrato falar disso, mas começar a ter essa ótica, ter essa perspectiva sobre as coisas que a gente tem que resolver na vida, no trabalho, cara, melhora muito a nossa produtividade, a gente acaba sendo muito mais produtivo. Produtivo não no sentido de fazer mais coisa, mas sim de fazer menos e melhor. Com menos desgaste e mais profundidade, vamos dizer assim, né? Com mais qualidade. E outra coisa também importante é o seguinte, tempo para fazer algo não significa urgência. Tem coisas que tem menos tempo, tem coisas que tem mais tempo, mas tudo tem que ter o seu tempo mínimo. Então, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho, você tem que considerar o tempo de máquina, o tempo de deslocamento, o tempo que você vai... Tem tempos ali que você não controla, que aquilo ali existe e vai acontecer dentro da sua agenda. Não adianta querer dizer para ele assim, não, eu faço isso de hoje para amanhã. Pô, cara, só se você virar um ciborgue. Não vai acontecer. Tem coisas que você sabe que não vai acontecer. Você tem que dizer, ó, não vai acontecer, não tem como. Quer ver uma coisa? Preciso renderizar um vídeo de 1 hora em 4K. O cara, eu terminei o vídeo hoje à meia-noite, eu terminei o vídeo hoje meio-dia e o cara quer esse vídeo às 2 da tarde. Impossível eu renderizar, finalizar e fazer tudo que eu tenho que fazer para entregar em 2 horas. Não tem como. Não tem como. Aí, de novo, tu pode voltar pro cara e falar, olha, é impossível fazer isso aqui, tá? Mas isso aqui realmente precisa ser entregue às 2 da tarde? Não pode ser entregue no final do dia? Ah, não, pode ser. Na verdade, eu preciso dele pra terça-feira que vem, para um negócio que eu preciso pro evento, sei lá. Aí a gente percebe que aquela urgência, né, que você se desdobrou em 18 pra poder cumprir, na verdade não era urgente, era só importante. E outra coisa... O cliente não soube discernir isso, e também você não chegou e questionou aquilo, né? Não, e antes é o seguinte, se você chegou ao meio-dia sabendo que o prazo era às 2 da tarde, você deu o prazo errado, então você se desorganizou. Então, é esse tipo de pensamento que você precisa fazer, porque outra coisa, gente, nós somos, desde crianças, a gente é acostumado com disciplina. Quanto mais disciplina a gente tem dos pais, de quem está junto com a gente educado, mais, assim, digamos, equilibrados nós ficamos na vida, né? A disciplina é um substrato do desenvolvimento humano, né? Da evolução. Então, quando você deixa o cliente ser indisciplinado e você é indisciplinado, cara, isso tudo vai acontecer. Aí é onde acontece a zona toda. Quanto mais disciplina você tem no que você faz, mais profissionalismo você passa e ao mesmo tempo o cliente entende. Cara, ninguém vai chegar às 8 horas da noite pra uma loja que fecha às 6 e dizer, abre essa porta que eu quero comprar um sapato. Urgente. É urgente eu comprar um sapato. Eu preciso ir pra um casamento às 8, eu esqueci, eu tenho que comprar um sapato agora. Ninguém vai te atender. Você não tem como. A não ser que sejam lojas que te atendam em períodos, né, para isso. Que o nicho seja esse. Fica aí até uma dica, ó. Abram lojas para pessoas que têm urgência, por exemplo. Urgências de eventos, por exemplo. Você vai ficar maluco. De casamento. Você vai ficar doido. E rico, talvez. São lojas que têm características de 24 horas. Mas eu digo assim, não adianta você chegar no local que tem estabelecido que o horário fecha aquela hora, não adianta pedir do iFood depois das 23h50 ou meia-noite dentro daquela loja, que eles não vão te entregar. A loja vai estar fechada. Gente, é ridículo, é básico isso. Então, toda vez que você não estabelece regras e se desorganiza, você tem que apagar incêndios. Então tem que tomar cuidado com isso. E aqui vamos caminhando pro final. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero deixar o ouro pro final. Tem um negocinho que eu descobri que não é recente. Esse negocinho se chama Matriz de Eisenhower. Matriz de Eisenhower? Matriz de Eisenhower. Basicamente, Matriz de Eisenhower funciona assim, para você determinar o que é urgente com o que é importante e com o que você realmente precisa fazer agora e com aquilo que você acha que precisa fazer agora, que é importante, que é urgente, desculpa, mas na verdade não tem importância alguma. Eu vou resumir de uma forma mais simples então. Primeiro quadrante, faça agora. Faça agora. Isso, vai direto ao ponto. É importante, é urgente, faça agora. Segundo quadrante, agende. É importante, mas não é urgente. Então você pode colocar aquilo para a semana que vem, para o mês que vem, enfim, de acordo com o prazo daquilo que precisa ser feito. Terceiro quadrante, delegue. Mas é urgente, mas não é importante. É uma coisa que outra pessoa pode fazer. Exato, você pode delegar. E no último quadrante é aquilo que não é importante e não é urgente. A gente acha que ele era importante e que era urgente, mas no fim, quando a gente vai avaliar, quando vai analisar, não é nenhuma das duas coisas. Aí, gente, abandona isso da tua vida. E aí tem que eliminar.
Porque muitas vezes você tá deixando de fazer tudo isso pra fazer isso que tá no último quadrante. Muito. Porque É a hora que você resolve, não, eu preciso fazer um bolo. Não, eu tenho que varrer a casa. Não, você pode fazer, cara, varrer a casa. Não, foi no ponto que eu queria dizer. Isso. Muitas vezes a gente coloca essas atividades que são mais operacionais, que são assim, não tão desafiadoras, que não são assim, que impulsionam a gente pra fora da zona de conforto, né? O nosso cérebro condiciona aquilo que é importante, é urgente, porque não quer se estressar em quebrar a cabeça pra resolver um pepino que é realmente importante, mas que você vai ter que estudar pra fazer aquilo, que vai ter que se desgastar, que vai te empurrar da zona de conforto, entendeu? Tem que avaliar isso. Quando eu comecei a analisar todas as minhas tarefas e colocar em cada quadrante, eu vi que, cara, tinha muita coisa ali que era irrelevante. Eu ouvi uma frase esses dias que me marcou muito, que foi: quando for pra ser produtivo, seja ridiculamente produtivo. Mas quando for pra descansar, seja ridiculamente preguiçoso. É isso aí. E com essa frase maravilhosa, por sinal. Então, pessoal, vamos então pros finalmente. Deixo aqui pra vocês, então, primeiro a reflexão. Diante de tudo isso que a gente falou, você está fazendo aquilo que é importante ou só aquilo que é urgente? Você organiza tudo aquilo que é importante na sua vida? Então fica aí a reflexão para você. Deixe seus comentários em mais esse episódio aqui ao vivo, também no podcast e aqui também no YouTube. Obrigado por terem assistido e ouvido esse podcast e cuidem-se. Cuidem-se bem, porque estamos no período que a gente precisa se cuidar. E para se cuidar é importante e urgente, tá? Ótimo. É isso aí. Se cuida. Um abraço e até a próxima.